Mas é claro, se você for assistir essa produção, é importante que você tenha discernimento, porque tudo que a gente vê ali são comportamentos que não apenas são reprováveis, mas são comportamentos tóxicos que têm consequências gravíssimas, né, gente? Que realmente podem acarretar na morte de muita gente ali. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Como eu estava com saudade de estar aqui no canal. Peguei uma gripe pesada no final do ano e eu fiquei sem voz, gente. E eu ainda tô melhorando, tô até aqui com o meu extratozinho de própolis, porque não tinha condições, né, gente? Mas estamos de volta. Feliz ano novo pra todo mundo. Muito feliz por estar aqui falando sobre Euforia, que voltou depois de um longo inverno e um longo hiato. Pois é, Sam Levinson trouxe toda a sua galera aqui, comandada por Zendaya, nesse episódio inaugural que foi exibido nesse último domingo, que é bem bombástico e começa na virada do ano. Mas antes da gente partir mais a fundo para essa análise, para as minhas primeiras impressões, não esquece de dar aquele like maravilhoso aqui e de também compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. E é claro, já me acompanhe lá nas redes sociais, eu estou no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, sempre produzindo conteúdos muito bons para vocês que amam filmes e séries de TV. Então vamos lá falar sobre essa segunda temporada. Eu acho que assim, Euphoria é uma série bem complexa e bem densa e também muito tensa. Eu acho que a questão da censura é uma censura super alta, censura mais 18 anos, mas eu acho que a gente tem um certo problema ali com o excesso de hipersexualização. Tô sendo redundante de forma proposital para vocês entenderem que ali existe muitos exageros nessa parte da sexualidade. Mas, dito isso, que é um problema que eu tenho toda vez que eu assisto uma produção que força muito na hipersexualização. Mas, dito isso, eu acho que Euphoria é uma série que traz debates que são extremamente importantes. Mostra essa nova geração de adolescentes e como eles lidam com as circunstâncias ao seu redor e, é claro, com todas as transformações hormonais que eles já estão vivendo. Nós somos aqui, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu sou da geração dos anos 90 e anos 2000, eu sou millennial, eu nasci em 1989. Então a minha geração ela ainda era um pouco mais inocente, um pouco mais pura, tinha uma visão muito mais romântica sobre a vida, ainda que obviamente a fase de transformação hormonal fosse muito parecida, porque no final das contas somos todos seres humanos, não é? Mas o que a gente vê aqui nessa série é como os contextos familiares bem controversos e bem conturbados transformam não apenas a vida desses adolescentes, mas impactam diretamente na forma como eles lidam com absolutamente tudo. É realmente uma adolescência em pleno desespero e em pleno colapso. É uma mistura das séries Skins, Juventude à Flor da Pele, que bombou pra caramba e tá com as suas temporadas disponíveis lá na Netflix, e também com o filme Kids, que é um clássico super controverso dos anos 90, por uma ótica até um pouco mais conceitual, porque a gente vê aqui uma direção muito mais simbólica, um jogo de luz e um jogo de sombras que sempre dá uma ênfase muito grande nos seus personagens, criando um contraste não apenas na performance deles, mas também nas emoções que eles estão tentando passar pra tela, né? E a gente começa essa segunda temporada aqui conhecendo um pouquinho mais do background de um dos nossos personagens e a gente começa a entender também a profundidade da dor que cada um deles vive em suas circunstâncias particulares. Cada família ali, cada contexto familiar é bem complexo. E nessa segunda temporada a gente conheceu um pouquinho mais daquele molecote que vende drogas. Eu achei que a abertura do episódio foi uma abertura muito boa. Confesso que assim, ela começou a la Euphoria com muita cena bem gráfica, assim, com um apelo sexual muito grande, forçado. Podia ter reduzido um pouquinho nessa questão, mas é um episódio que logo de entrada fala como a nossa formação impacta diretamente na jornada que a gente vai seguir. E eu acho que esse é um dos aspectos mais fundamentais e mais poderosos de Euphoria, que realmente mostra essa nova geração de adolescentes que a gente tem aqui, liderada pela Zendaya, né, que vive a Rue, mostra essa geração como fruto de lares desfeitos de um jeito ou de outro. E isso é realmente muito poderoso, porque dali a gente consegue tirar algumas observações, algumas análises, algumas reflexões muito profundas sobre como tudo que está ao nosso redor
pode e é realmente capaz de afetar a nossa vida a curto, médio e longo prazo. E logo nesse primeiro episódio da segunda temporada a gente já tem um acerto de contas pesado, à medida que a gente também vê alguns relacionamentos ganhando novos desdobramentos. O que eu também achei que foi bem legal a forma como isso foi tratado, mas eu confesso que assim, até os 45 do segundo tempo eu tava achando o episódio bom, tava achando ele ok, bem padrão Euphoria, nada fora do normal. Mas o final do episódio mostrou pra gente que a série vai escalonar um pouco mais, não apenas a sua dramaticidade, mas a sua tensão entre os personagens. Porque eu achei que esse episódio já ditou e muito o ritmo da série ao longo dessa segunda temporada. Pode ser um pouquinho precoce dizer isso, porque obviamente eu só assisti um episódio, mas eu achei que o nível de intensidade desse capítulo foi diferente. Não apenas na história do Ashtray e do outro drogadinho, que eu confesso que eu esqueci o nome, mas também na forma como o arco dele se desenvolveu até o final desse episódio. Ele é um personagem que aparece aqui no começo como destaque, a gente conhece a sua história, como ele foi criado pela sua avó desde novinho e como isso fez com que ele fosse introduzido ao mundo do crime na tenra idade, levando ao seu irmão adotivo também viver os mesmos caos e as mesmas confusões que envolvem esse submundo das dorgas e etc. E eu gostei demais de ver não apenas a origem desse personagem, porque ele é mostrado como um personagem que possui um quê paternal, né? Ele é um personagem que aparece lá na primeira temporada como um personagem que é muito cauteloso, que embora seja envolvido num comércio de entorpecentes que é obviamente muito perigoso, ele tem características protetoras que são fortíssimas. E aqui no início dessa segunda temporada a gente entende um pouco mais disso a partir do seu background. E aí a gente vê esse personagem sendo reintroduzido aqui pra gente no início da temporada. No início do episódio, ao longo do episódio ele fica ali um pouco mais nas extremidades, como um personagem à deriva, que tá mais observador, ali analisando o contexto da festa, mas sem muita participação ativa, e dá uma detonada no rostinho lindo do Nate, né, gente? Uma cena super forte que a gente vê encerrando o primeiro episódio da segunda temporada, o que já mostra que essa temporada vai realmente introduzir um nível de violência um pouco maior e mostrar até onde esses adolescentes são capazes de ir, não apenas pelos seus próprios prazeres, por essa onda hedonista que eles vivem, mas também pela sua própria sobrevivência. Essa é uma série que eu acho que, falando de forma um pouco mais analítica, ela traça um perfil um pouco mais exagerado da adolescência contemporânea e é realmente um perfil que chega a ser assustador e que eu acho que para nós adultos serve também como uma lição do que não fazer, porque eu acho que no fim do dia Euphoria é uma série que mostra o que não fazer. Eu não acho que é uma série que celebra maus hábitos, é uma série que coloca eles em muita evidência, obviamente, mas eu acho que o que faz com que a série se torne uma produção muito forte é o contraste que ela faz, ao mostrar que tudo aquilo que esses adolescentes estão plantando nas suas vidas terá consequências gravíssimas, que é claro, é aquilo que eles vão acabar colhendo eventualmente. Então é uma série que ela é muito complexa, ainda que ela pareça ser muito simples. Essa é uma série que volta realmente mostrando as rachaduras da adolescência e mostra também o que uma pessoa no auge do seu desespero ela é capaz de fazer. E eu gosto demais dessa abordagem. Eu gosto de séries que trazem esse viés um pouco mais denso sobre a adolescência, mas também é uma série que tem que ser vista com muita cautela, né, gente? Como eu falei pra vocês lá no começo, ela segue com a sua censura de 18 anos pra cima, então não é uma série pra adolescentes assistirem. É uma série pra galera um pouco mais velha assistir, mas é claro, se você for assistir essa produção, é importante que você tenha discernimento, porque tudo que a gente vê ali são comportamentos que não apenas são reprováveis, mas são comportamentos tóxicos que têm consequências gravíssimas, né, gente? Que realmente podem acarretar na morte de muita gente ali. E eu espero que essa segunda temporada, já que ela tá querendo meter o dedo na ferida, eu espero que ela vá um pouquinho mais longe e realmente bote o dedo, cutuque aí a ferida e sacrifique um dos seus personagens. Eu gostaria de ver pelo menos um personagem sendo sacrificado pra gente ver o ápice
do que essa eclosão hormonal, emocional e desestrutural familiar é capaz de fazer na vida de um adolescente. Eu acho que se é pra ir mais fundo, vamos ir mais fundo pra valer, né? Eu acho que a segunda temporada de Euphoria tem um potencial enorme. A série, esteticamente falando, voltou com tudo. É uma série visualmente linda. Tem um trabalho de maquiagem que é realmente um trabalho único, que traz características dos anos 90, um quesinho dos anos 80. Confesso que eu tenho um problema com os figurinos, porque eu acho uma onda de cafonagem atrás da outra. A personagem Mad, gente... Ai, meu Deus do céu, tem que segurar minha língua aqui, mas ela se veste muito mal. É um nível de vulgaridade que, assim, eu acho que chega a ser meio doentio a forma como ela se veste. E, assim, os figurinos dela, pra mim, são os piores, os piores. E eu tenho um problema com a personagem da Maude Apatow, que é a filha do Judd Apatow. Eu acho aquela atriz muito mediana. Muito mediana. Tudo que eu vejo com aquela atriz é muito mediana. Ela é um exemplo claro do nepotismo dentro de Hollywood, porque a gente vê em Euphoria aí atuações sensacionais, como a da Hunter Schafer e a da Zendaya como Rue, que por sinal levou o Emmy Award no ano passado pela sua performance. Mas em contrapartida a gente tem a Maude Apatow, que é totalmente insossa em tela. E nesse episódio, que ela tem um diálogo um pouco mais extenso com o traficante, a gente consegue perceber mesmo como ela é uma personagem que não fede nem cheira na trama. Ainda não agregou muito valor, desde a primeira temporada eu não vejo que ela agrega muito valor. E em termos de atuação, a Maude é muito meia boca. Eu acho que, assim, pro padrão de Euphoria, que a gente tem performances tão poderosas, ela passa despercebido como um fantasma, porque eu não acho que ela brilha em momento algum na tela. Vamos ver se nessa segunda temporada a gente consegue ver uma revelação maior da sua performance, porque pra mim ela é um caso claro de filhinha de cineasta e de atriz que entrou em Hollywood a galope, não tanto por talento, mas é claro por quem indica, que nesse caso é o seu pai, que é um cineasta barra comediante barra ex-stand-up comedian, né, gente? Enfim, segunda temporada de Euphoria vai trazer episódios semanais todo domingo e eu quero que vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E é claro, não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no @RafaGomes, e lá no TikTok, no @RafaGomes, pra gente continuar com esses papos falando muito sobre cinemas e séries de TV. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!